Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo nós vamos fazer a análise do jogo aí, do pós-jogo do Corinthians, né? Corinthians e Bragantino, melhor Bragantino e Corinthians, vitória do Massa Bruta por 2-1, vitória merecida? Sim. O Corinthians foi mal? Sim, mas a Edna foi péssima, né? Ela sempre muito atrapalhada, muito ruim, não consegue apitar um jogo bem dentro do Campeonato Brasileiro, dentro do Campeonato Paulista. Uma árbitra ruim, péssima, como eu coloquei aí na matéria, influenciou totalmente na partida, principalmente aí contra o Corinthians, no que se refere à expulsão do Martinez, eu diria, tá, gente? Porque em termos de jogo, no geral, o Bragantino foi melhor. Ele teve mais vontade de vencer do que o Corinthians. O Corinthians tentou ali, com seu pragmatismo, chegar, mas o máximo que conseguiu foi empatar a partida quando perdia por 1-0. Aliás, o Andileri fez um pênalti medonho, né? Um pênalti besta, assim, juvenil, eu diria, e a Edna não marcou no campo, né? Teve que ter o apoio do VAR, né? Se o VAR não chama, ela não dá. E no fim, o torcedor corintiano reclamou de um pênalti, no lance ali, numa bola alçada na área, eram 5 de acréscimo, e aí antes teve a expulsão do Charles, né? Que para mim eu expulsaria não só o Charles, mas expulsaria o John, que por 2 vezes empurra o jogador do Corinthians, eu colocaria os dois para fora. Então esse tipo de decisão é aquela que interfere, né? E aí na hora de dar o acréscimo ali, ela se perdeu toda, deixou a coisa estourar. O lance do Charles é muito claro assim, que se é uma árbitra de pulso, que coloca a coisa em ordem, não tinha descambado para aquilo. A expulsão do José Martinez, ela esqueceu que tinha dado amarelo pro jogador. Não era um lance que tinha necessidade de expulsar ele. Ela só dá o vermelho depois que ela dá o segundo amarelo. Os jogadores do Bragantino avisam: olha, já tem amarelo. Então, assim, fraca, fraquíssima. Eu não sei nem por que ela apita jogo profissional masculino. Ela não consegue acompanhar o ritmo. É um futebol muito mais veloz, né? É algo muito mais veloz do que o feminino. Então ela não consegue acompanhar, ela pita muito mal. E aí é diferente, por exemplo, do vôlei, né? Onde o árbitro fica ali junto à rede, você não tem contato entre os jogadores, são lances que você tem a tecnologia para ver a questão de linha. Ali, o árbitro homem, o árbitro mulher, não faz tanto a diferença em termos de acompanhamento esportivo, sendo masculino ou feminino, porque ali a decisão ela acontece talvez ali só em lances um pouquinho mais rápido na velocidade e força da bola. Porém, não é algo que tem contato e você tem um suporte muito maior do que o futebol. O futebol, ele é muito, com muita reclamação, com muita confusão, e se você não tem impulso e você deixa o jogo descambar, você perde o jogo, e aí já era, e é complicado. Ela não porque é mulher, tá, gente? Que isso fique bem claro. A mulher pode estar em qualquer lugar, né? Onde ela desejar, esse é meu pensamento. Mas a Edna não dá, gente. A Edna, ela é ruim mesmo, tecnicamente e disciplinarmente falando. Então, assim, para mim, são erros recorrentes dela. E não é só contra o Corinthians, já foi contra o São Paulo, já foi contra o Palmeiras, já foi contra o Santos, já foi contra outros times. Ela é ruim técnica e disciplinarmente falando. Bom, nós falamos aí da infantilidade do Angeleri, falamos da infantilidade do Charles, das más decisões da Edna, que influenciaram sobre a partida, mas o merecimento foi do Bragantino em termos de partida, conforme mostra os números aí, né? O Bragantino, ele teve 58% de posse de bola contra 42% do Corinthians, foram 17 chutes a gol contra 8 do Corinthians, 6 escanteios contra 1, e foram 11 desarmes do Bragantino contra 9, 20 faltas do Bragantino contra 15 do Corinthians, 7 cartões amarelos para o Bragantino, 4 cartões amarelos para o Corinthians, 2 cartões vermelhos para o Corinthians. Só pela quantidade de cartões você vê como esse jogo foi zoado, né? Bagunçado. E tudo passa por uma arbitragem fraca. E quando a arbitragem é fraca, os jogadores percebem, pressionam
e ela já se perde no normal, imagina pressionada, se perdeu bastante na partida e deixou uma partida horrível. Foi uma partida péssima, tá, gente? De se acompanhar como futebol, né? Para quem gosta de futebol, foi uma partida dura de assistir. E o Corinthians, para mim, prejudicado pela Edna, uma péssima árbitra. Mas a vitória, apesar do prejuízo que o Corinthians teve, foi merecida por parte do Bragantino, que imprimiu um melhor futebol do que o Corinthians em termos de disposição tática, de vontade de ganhar, de entrega. Essa é a realidade, tá bom? E aí, gente, com isso, né, a classificação ficou dessa forma que nós vamos trazer aí, ó. O Corinthians ficou ali em 10º com 42 pontos, o Bragantino encostou, foi a 39, né, e o Corinthians viu ali o São Paulo se afastar um pouquinho, porque o São Paulo empatou com o Flamengo, e dessa forma o Corinthians vai vendo a coisa mais distante em relação à pré-Libertadores, porque o Botafogo também venceu, o Fluminense joga na quinta, então tá complicada aí a classificação para a Libertadores por parte do Corinthians, mas não está impossível, né? Faltam 6 jogos ainda, esse G7 era G6, já virou G7, porque Palmeiras e o Flamengo estão na final da Libertadores, então vai abrir uma vaga a mais, e pode virar G8 caso o Cruzeiro seja campeão, ou até se o Fluminense for campeão e chegar ali nas primeiras posições, né? E aí abriria mais uma vaga para baixo por conta da entrada pela Copa do Brasil de um dos dois times que eu falei, certo? Então, gente, dessa forma aí, como eu disse, Bragantino melhor. Os próximos desafios do Corinthians são contra aí o Ceará, no caso, né, no domingo, 16 horas, dia 9/11, na Neoquímica Arena, e já o Bragantino pega o São Paulo na Vila Belmiro, 21 horas no sábado, dia 8. Por quê? Porque o Morumbi está tendo shows, né? E dessa forma, o São Paulo tem mandado aí os seus jogos finais na Vila Belmiro, então o Bragantino vai ter que ir até o litoral paulistano e enfrentar aí o São Paulo. Bragantino que vinha de 4 derrotas, agora consegue uma vitória. O Corinthians que vinha de 3 vitórias, teve uma derrota. E se você gostou aí da nossa análise e comentário, peço que você deixe aquele like maroto aí, como diz o meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um grande abraço, até mais.